Se a sua luta, se o seu problema é econômico, você começa na segunda-feira orando a Deus, e você diz assim, na segunda-feira, você lança a primeira flecha dizendo assim: Jesus Cristo sendo rico, Ele se fez pobre, porque pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E aí você vai na terça: Jesus Cristo sendo rico, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E aí você vai na quarta, na quinta e na sexta, e aí você venceu isso, vai para outra área. Se a outra área é filhos, então você diz: Satanás, ouça, os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos são como rebentos de oliveira ao redor da minha mesa, os meus filhos não são longe de mim, os meus filhos estão perto de mim, aleluia. E você diz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E se ele não foi derrotado, continua de novo na segunda, na terça, na quarta, até você ver os filhos abençoados, até você ver a sua vida econômica abençoada. Se os seus... O pastor Paulinho esteve desde sexta-feira e hoje vai ministrar aqui para conosco. Eu gostaria que os irmãos recebessem a ele com uma salva de palmas bem forte para Jesus, ao nosso Deus, a honra, a glória, o louvor. Pastor Paulinho, sinta à vontade. Era um sonho, um prazer de trazer para estar conosco, e Deus preparou esse final de semana aqui, e Ele tem toda a liberdade para estar ministrando os nossos corações. Amém. Amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Isaur, a toda a pastora e a todos os líderes que ofereceram o seu carinho, o seu amor. Eu quero então, sem mais delongas, compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Você está feliz com Jesus? Eu quero ministrar o seguinte título: Movendo o mundo espiritual a seu favor. Movendo o mundo espiritual a seu favor. Eu vou ler 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. A igreja diga comigo: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. 18. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amados, esse texto, ele fala do rei de Israel. Quando ele estava doente, o profeta Eliseu foi visitá-lo. E quando o profeta Eliseu foi visitar esse rei, o rei ficou muito contente com a sua visita. Mas o profeta é aquele que discerne o tempo e o modo. Ele discerne o tempo e o modo. E o profeta, ele logo falou para o rei: muito bom, eu vim te visitar, mas toma arco e flecha. Toma arco e flecha. Essa mensagem que eu estou ministrando é uma mensagem tipológica. O que é uma mensagem tipológica? É quando você pega algo no Antigo Testamento, ok? Que vai bater com alguma característica de Cristo Jesus. Então,
a característica de Cristo Jesus, que pode ser a rocha, pode ser a água, pode ser o maná, pode ser o pão. Então tudo isso tipifica Cristo Jesus. E aqui eu quero falar para vocês de uma coisa que tipifica Cristo Jesus. Diga, em afeque. Diga comigo, em afeque. Afeque é um lugar alto, uma rocha alta. Então Jesus é a rocha da nossa salvação. Então quando fala em afeque, está falando em Cristo. A fé que aqui é um tipo de Cristo. A fé que é uma sombra que aponta para Jesus Cristo. Então, quando o profeta diz para ele pegar arco e flecha, ele está dizendo, estamos em guerra. Rei, você está doente, eu vim visitar você, mas não se distraia. Você precisa pegar arco e flecha. Eu queria pedir para minha esposa vir aqui rápido. É melhor eu descer. Pega arco e flecha. Isso. Por que eu chamei a minha esposa? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Arco e flecha. Então, o profeta falou para o rei pegar arco e flecha e ele segurou na mão dele, aqui. Isso significa cobertura espiritual. Então o profeta está dizendo, eu vim aqui porque você está doente sim, mas eu vim aqui porque estamos em guerra e você precisa pegar o arco e flecha e eu estou aqui como cobertura espiritual sua. Então ele disse para o rei, abre a janela e atira a flecha, flecha no singular. Flecha no singular, abrindo a janela, jogando no ar, representa a vitória no mundo espiritual. No mundo espiritual, apenas uma flecha é suficiente. Ou seja, no mundo espiritual, apenas um sacrifício perfeito de Cristo Jesus foi suficiente. Você está entendendo? Diga amém. E agora, depois que ele disse que Jesus tinha vencido no mundo espiritual, agora ele está dizendo, agora você precisa materializar essa vitória no mundo físico. Agora toma as flechas é mais que uma. E ele disse, fere a terra. E o rei, ele feriu 3 vezes a terra. Então ele disse assim, você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes. Diga comigo, 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Aí você tinha vencido todos os seus inimigos. Mas como você venceu, você jogou 3 flechas, ainda você vai continuar a lutar com os sírios. Você vai ter 3 vitórias apenas. Então, amados, eu quero falar nessa noite sobre a importância da vitória completa. Esse rei, ele perdeu a oportunidade de ter uma vitória completa na sua vida. Trazendo para a nossa vida, amados, quantas vitórias eu e você temos alcançado? Mas a pergunta é, elas são completas? Quantas vitórias nós temos alcançado? Ou seja, quantas meias vitórias nós temos alcançado? E não alcançamos ainda a vitória completa. Então essa mensagem, ela tem o objetivo de fazer com que você aprenda os princípios que possa fazer você alcançar vitória completa. Às vezes experimentamos vitórias, mas na maioria delas são incompletas. E sendo que Jesus, ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Jesus Cristo nos deu 100% de vitória. Aleluia. A Bíblia nos ensina que Jesus, quando ele morre na cruz, ele vence o mundo, ele vence Satanás e ele vence os seus demônios. Com a flecha lançada para fora no ar, a flecha do livramento, Jesus, ele nos livrou de lutar, de ter que ficar tendo embates diretamente com Satanás, porque Jesus, ele fez isso lá na cruz do Calvário. Ele afirma que temos vitória completa juntamente com ele. Quando Jesus, ele morre na cruz e ele vai para o Hades e ele ressuscita, ele diz para os discípulos, eis que toda autoridade me foi dada no céu, no céu porque ele venceu nos céus, no mundo espiritual, e na terra também, porque ele morreu de fato aqui na terra. Então ele teve vitória em todos os mundos, tanto espiritual quanto material. E agora ele tem autoridade em ambos os mundos.
E ele disse assim, eu vou parafrasear para vocês entenderem: eu fico com a vitória do céu, mas a da terra eu dou para vocês. Aleluia. Eu dou para vocês. Lucas 10:19, acompanhe comigo, por favor. Lucas 10:19. Lucas 10:19, olha lá: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus está dizendo, essa autoridade que eu estou dando para vocês, igreja, essa autoridade, ela pode parar a ação de Satanás, tanto no sentido de serpentes, que são demônios mais próximos de Satanás, como de escorpiões. Ele está dizendo, vocês vão saber lidar com a habilidade de Satanás. A serpente vocês pisam na cabeça, e o escorpião vocês pisam na cauda, mas vocês podem pisar e nada vai causar dano algum. Aleluia. Estamos falando de espíritos malignos. Meu Deus, Ele te deu autoridade. Aleluia. Aleluia. Sobre todo o poder do inimigo, eu e você temos da parte de Cristo Jesus a autoridade para parar qualquer ação de Satanás que seja na nossa vida. Você tem essa autoridade. Você recebe isso na sua vida? Querido, a pergunta é, por que mesmo com toda a autoridade que o Senhor nos tem dado, não temos vencido totalmente? O que acontece para que não tenhamos vitórias completas? Vemos aqui na palavra de Deus que há duas realidades. Você nunca pode esquecer isso. Há uma realidade espiritual e há uma realidade material. A vitória que Jesus nos deu foi na realidade espiritual. E temos que materializar essa vitória, ou seja, trazer essa vitória que Jesus conquistou no mundo espiritual para o mundo material. Para isso, precisamos mover o mundo espiritual ao nosso favor. A Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. É lá em cima. Lá em cima o Senhor deu uma vitória. Imagina um pote bem grande, e depois um pote menor dentro desse, um pote menor. Ou seja, essa vitória que Jesus conquistou no mundo espiritual, está embutido nela tudo aquilo que eu e você precisamos para viver bem aqui na terra. Mas para isso, querido, nós precisamos aprender algumas pérolas nesse texto. Primeiro entendimento que nós temos desse texto: precisamos estar vigilantes. Precisamos estar vigilantes, porque o rei estava doente, mas a Síria tinha cercado o rei de Israel, tinha cercado Israel, então eles estavam em guerra. Então nós estamos em guerra praticamente, constantemente no mundo espiritual contra Satanás e seus demônios. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Para entendermos, queridos, e compreendermos o que é vitória completa, temos que saber que estamos em guerra e temos que agir como tal. Todo homem, todo ministério, toda pessoa que foi salva por Jesus precisa entender, nunca perder isso de vista. Nós temos um inimigo que sempre está pronto para nos atacar. O apóstolo Pedro disse, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Mas não se preocupe, ele é como leão, ele não é o leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Ele é como leão. Todo homem então precisa estar atento. Quando os países estão em guerra, então eles ficam em estado de alerta. O que nós estamos dizendo? Para você ficar com medo de Satanás? Não, nós estamos dizendo que você precisa vigiar. Aleluia. Nós precisamos ser assim, estar em alerta máximo de vigilância. Todo país que está em guerra, ele está em vigilância. Queridos, muitas vezes somos derrotados ou não temos a vitória completa porque perdemos isso de vista. Eu vou abrir um parênteses agora para explicar o porquê que eu estou pregando essa mensagem. Eu quero falar para você o círculo do pecado. É isso mesmo, o círculo do pecado. Por que você peca? Por que uma pessoa pode chegar a pecar? E você entendendo isso, você pode evitar esse círculo na sua vida. O círculo do pecado, ele começa com tentação. Sempre o diabo, ele lança uma tentação. Diga comigo, tentação não é pecado. Então as tentações, elas vão vir, mas a tentação por si só, ela não é pecado. Então, se você venceu a tentação, você eliminou o ciclo aqui.
Mas se você não venceu a tentação, você vai para o próximo passo, que é a intenção. E aí você diz assim: só um clique, só uma olhada, só uma pitada, entende isso? Você coloca a intenção no seu coração. E quando você coloca a intenção no coração, aí você já pecou por pensamento. Então, depois da intenção, aí vem a confiança na carne. A pessoa fala assim: não, mas eu sou crente agora, eu estou na igreja do pastor Isaur agora, o homem de Deus e tal, eu estou firme na fé, então estou tranquilo. Eu até ouvi o pastor Paulino pregar lá, eu estou firme. E aí você confia na sua carne. E aí o próximo passo de quem confia na carne, porque a Bíblia diz que quem confia na carne é orgulhoso, e o orgulho precede a queda. Então depois vem a queda. Então qual que é o círculo do pecado? Tentação, intenção, confiança na carne, queda. Só que depois da queda vem algo que prepara para iniciar esse ciclo novamente. E é aqui que você precisa quebrar. Depois da queda vem a culpa. A culpa. Então é a culpa que você tem que vigiar com ela. Aliás, você tem que vigiar tudo. Mas se você já passou por todo esse processo e agora está com sentimento de culpa, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha um homem que ele devia muito dinheiro para o outro, e ele não conseguia pagar. Então ele vivia fugindo dessa pessoa. E um certo dia esse que devia, foi visitar a sua mãe. E quando ele foi visitar a sua mãe, de repente alguém bate palma lá fora. E ele sai para atender quem era o cara que ele devia. E o cara estava armado, o cara puxou um 38 e falou assim: me paga o que deve. E ele falou assim: eu não tenho como te pagar, então você vai morrer hoje. E a hora que ele puxa o gatilho, a mãe desse rapaz entra no meio e leva um tiro no coração. E cai agonizando. A pergunta é: a mãe não morreu no lugar dele? Sim ou não? Morreu. A pergunta é: aquele jovem iria contrair uma outra dívida depois de ter visto a sua mãe agonizando no chão? Sim ou não? Então, Jesus agonizou na cruz por você. Jesus agonizou na cruz por causa do meu e do seu pecado. Então, graça de Deus não nos dá o direito de pecar. Graça de Deus é uma boia gigante que nos joga para cima toda vez que queremos fazer isso. Mas se você pecou, a Bíblia diz: filhinhos, eu digo para que não pequeis. Mas se você pecou, a flecha do livramento já foi dada, ou seja, o sangue de Jesus foi derramado. E se você se arrepender e receber o perdão, os seus pecados serão perdoados. Quem está entendendo? Se os seus pecados foi perdoado, o sangue de Jesus, ele é tríplice. O sangue de Jesus, ele clamou por você. O sangue de Jesus pagou por você. O sangue de Jesus purificou o seu pecado. Então, se o sangue pagou por você, você não deve mais nada. Se o sangue, aleluia, se o sangue purificou você, você está limpo, aleluia. E se o sangue, aleluia, se o sangue clamou, se ele clamou, se ele pagou e se ele purificou, você não deve nada. Então você não tem que carregar nenhuma culpa mais, porque nenhuma condenação há na sua vida. Então, se você pecou, não se sinta culpado. O que eu faço então, pastor? Me arrependo, recebo o perdão e bola para frente. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo essa? Mas pastor, você está falando que eu posso continuar pecando? Lembra da mãe que morreu no lugar agonizando. Cristo agonizou por você. Você vai continuar pecando mesmo sabendo que Ele morreu pelos teus pecados? Isso é graça. Ele te deu, Ele ama tanto você. Ele diz: venha como está. Mas Ele te ama tanto que Ele quer que você mude. Aleluia. Venha como está. Pode vir do jeito que tiver. Só que Ele te ama tanto, que Ele quer que você siga Ele, que você siga o que Ele tem para você e para a sua vida, aleluia. A flecha do livramento foi, mas você agora precisa aprender a atacar essas flechas aqui na terra. Então, queridos, quando Ele diz:
toma arco e flecha, estamos em guerra. Então Satanás e seus demônios, ele vem contra a igreja, ele ataca a igreja do Senhor, mas a igreja precisa estar vigilante. Diga comigo, armas e flechas são armas de destruição. Ou seja, nós não vamos ficar defendendo mais. Por muito tempo a igreja ficou se defendendo. A igreja, o inimigo batia e a igreja defendia, e a igreja se defendia. Não, mas chegou a hora da igreja começar a se defender, começar a atacar. E como é que você ataca? Você pega no seu lado a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem alguém rindo aí, mas eu nem sempre fui crente, viu? Eu estive no mundo. De vez em quando dá vontade de dar uns pulinhos. Então, de um lado você tem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e na sua mão esquerda você tem o que? O escudo da fé. Então o que a igreja faz? A igreja agora precisa, arco e flecha são armas de ataque, não é armas de defesa. Então você vai aqui, você leva o escudo da fé, dá um passo e leva a espada. Olha lá, leva o escudo, dá um passo e leva a espada. Aleluia! E vai andando, leva o escudo e leva a espada, leva o escudo e leva a espada. A igreja do Senhor precisa ir avançando, aleluia. E como é que ela avança? Crendo, revestido de toda a armadura de Deus, os rins cingidos com a verdade, a couraça da justiça, na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, para com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, os pés calçados de prontidão, na preparação do evangelho da paz, e a oração, o capacete da salvação na cabeça, e oração e súplica por todos os cristãos, aleluia. A igreja precisa estar vigilante, aleluia. Glória a Deus. Arco e flecha é tempo de atacar, aleluia. A igreja precisa avançar. Os portões do inferno, os portões do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. O profeta Eliseu não iria falar para o rei pegar armas se o inimigo fosse imaginário. Ele diz: pega a arma, porque o inimigo, apesar de você não ver ele é real. Eu lembro muito bem que um amigo meu, quando ele mudou para a minha cidade, ele mudou para a cidade que eu estava, e nós tínhamos estudado no seminário, e no seminário a gente estudava sobre como fundar uma igreja, como fazer isso, como fazer aquilo, como abrir. E de repente, quando ele chegou lá na minha cidade, ele viu na prática. Lá ele aprendeu na teoria, e lá ele viu na prática. Quando ele começou a caminhar comigo na prática, sabe o que ele falou? Meu irmão, aqui o tiro é real. Eu falei, é verdade, é verdade. Você está recebendo essa palavra? Então diga para o seu irmão, esteja vigilante. Aleluia. Segundo, saiba de onde está vindo o ataque. Tudo que acontece na nossa vida, você não pode sair atirando para todo lado. Você não pode pegar o seu arco e flecha espiritual e sair atirando para todo lado. Você precisa saber de onde está vindo o ataque. Jesus Cristo, os evangelistas contam 2 tempestades que Jesus acalmou. Mas uma tempestade Jesus repreendeu o vento, e a outra não. Então, aqui ele repreendeu o vento, era provocada por Satanás. Mas aqui ele não repreendeu, porque era natureza, ele só deixou passar. Quem está entendendo aí? Então, quando acontece alguma coisa na sua vida, você precisa perguntar para o Espírito Santo: isso aqui é natural, é normal, ou o inimigo está por trás? Você precisa saber de onde está vindo o inimigo. Então, amados, muitas vezes, por não saber onde está o inimigo, pegamos nossas armas e atiramos para qualquer lugar. Você já viu pessoas, cristãos, atirando para tudo quanto é lugar? Sabia que você, como crente, não pode sair atirando para tudo quanto é lugar? Você precisa, meu irmão, escute, quando você não é um filho imaturo ainda, você atira de 12. Quem atira sabe o que é. Você atira de 12, 12 é para perto. Quem está aí? 12 é para perto, porque o chumbo se espalha, faz um estrago, mas é para perto, não é para longe, não é uma arma de precisão. Vocês estão entendendo, amados? Então, eu estou falando isso espiritual aqui, não estou falando de armas não, senão depois o pessoal vai falar aqui que eu estou vendendo arma, não. É espiritualmente falando, nós temos que ser snipers. Snipers, você pega a arma, uma arma só, é um tiro de cada vez, mas você coloca aqui assim, você regula aqui em cima, regula aqui os graus, você atira quilômetros e quilômetros pela frente, mas é um tiro solto e um bugio morto. Quem está aí?
O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que tem crente que atira para todo lado, não derruba nenhum inimigo. E os inimigos continuam agindo na vida dele. O Senhor me trouxe aqui para você entender o seguinte: a luz é maravilhosa, ela espalha e ela dá luz. Mas se você foca a luz, foca e faz assim, você tem raio laser que corta uma parede de aço. Quem está aí? O Espírito Santo está me passando aqui agora, que ele veio aqui calibrar a visão espiritual da igreja. Calibrar, para você atirar aonde tem que ser atirado. Meu irmão, diga para o seu irmão, pare de atirar para todo lado. Posso brincar com vocês? Pare de ser o Chaves. O Chaves, toda vez que o Kiko quer brincar com ele, o Chaves fala assim, ó: o Chaves, vamos brincar disso? Ele nem esperou ele terminar de fazer. Então, aí a gente vai, ele nem ouviu. Ou seja, ele não ouviu os detalhes. O Senhor quer ajustar aqui os detalhes. Aleluia. Escute isso, amados. Aleluia. Além de sabermos que estamos em guerra, que o nosso inimigo não é imaginário, devemos também saber aonde ele está agindo. Quando o profeta disse assim, o profeta que tem visão espiritual, ele disse assim: abre a janela e atira para fora, ele está dizendo, o inimigo não está na sua casa. Um entendeu? Dois entendeu? O inimigo não está na sua casa. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer, meu amado irmão, que tem mulher que ela pega o arco dela e a flecha e fica ateada esperando o marido chegar. Ela faz assim. A hora que o marido chega, é o primeiro que leva. Quem está aí? Ela fica com o arco hasteado. E atira para todo lado. Mulher, o seu inimigo não é o seu marido. Marido, o seu inimigo não é a sua mulher. Teve um homem que um dia ele falou assim: eu acho que o meu inimigo só pode ser minha mulher. Eu vim aqui dizer para você: o seu inimigo não é a sua mulher. Ele pode estar usando ela, mas não é ela. Vocês estão aí ainda ou não? Muitas vezes o marido, por perceber que está em guerra, aponta o seu arco para a esposa, para os filhos. Ovelhas aponta para o pastor, pastores aponta para a ovelha. Estamos muitas vezes lutando contra os nossos próprios irmãos da igreja, contra a nossa própria família. E eu venho dizer aqui pelo Espírito Santo: o nosso inimigo é espiritual. O nosso inimigo não é quem tem carne. Ei, faz assim: se tem carne, diga assim, se tem carne, então eu não tenho que lutar contra quem tem carne. Tudo que tem carne. O seu patrão tem carne? Teu pastor tem carne? Teu marido tem carne? Teu filho tem carne? Então não é contra eles a luta. Pare de lutar entre si. Aleluia. Sinceramente, quem já olhou para sua esposa e perguntou: minha esposa só pode ser meu inimigo, meus pais só podem ser meu inimigo? Cuidado, amados, o inimigo é espiritual. Ele não é de carne e nem de osso. Então, pastor, como lutar? Escute, primeira vitória é no mundo espiritual, e depois temos que materializar ela no mundo físico. Versículo 16, 17. Coloca para mim de novo, por favor, de 2 Reis. Versículo 16, 17. O mesmo texto. O mesmo texto de 2 Reis. Só o versículo 16, 17. 2 Reis 13. 2 Reis 13, 16, 17. Olha lá. Disse ao rei de Israel: reteza, arme o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Por que eu chamei minha esposa aqui? Porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. Eu ia fazer uma coisa aqui, mas está sendo gravado, vai para muito lugar, até eles entenderem isso, explicar que nariz de porco na tomada, né? Então deixa para lá. Mas depois eu posso falar. Queridos, então olha o que a Bíblia está dizendo. Você precisa de cobertura espiritual. O marido é o cabeça da mulher. O marido é a cobertura espiritual da mulher. A pergunta é: marido, você tem colocado a mão sobre a cabeça da sua esposa? Você tem declarado sobre a vida dela? Sim ou não? Não responda não, tá? Só pensa nisso. Quando ele atira
a flecha no ar, ali estava o símbolo profético do livramento do rei de Israel contra a Síria, o qual nós estamos falando que representa a obra de Cristo Jesus nos ares, que venceu por nós. Aleluia. Porque o nome de Jesus é o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. A flecha já havia sido lançada, então Jesus já venceu por nós. Nós precisamos só receber essa vitória. Nós não somos exército de conquista, nós somos exército que recebe as conquistas que Jesus Cristo já nos deu. Agora, querido, nós temos que entender que toda a nossa vitória, ela tem que ser em afeque, num lugar alto, ou seja, em Cristo, revestido de Cristo. Olha o Salmo 27. Eu quero só, não precisa colocar aqui não. Salmo 27 fala que Jesus é uma rocha eterna. No Salmo 94 ele fala que Ele é a nossa rocha. Então Jesus é comparado com a rocha, a fé que significa rocha. Então toda vez que você diz, tem um inimigo me atacando, você precisa estar em Cristo, na rocha inabalável, para que você possa vencer esse inimigo da sua alma. No versículo 18, Eliseu disse ao rei de Israel, a vitória já foi completada no mundo espiritual. Agora, disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele feriu 3 vezes e cessou. Ou seja, Jesus disse, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Querido, para você materializar o que Jesus conquistou no mundo espiritual, você precisa fazer algo aqui na terra. Você precisa ligar algo aqui na terra. Diga comigo, que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Aleluia. Deus tem um lugar alto para levar você. Deus tem um lugar alto onde você vai ter vitórias completas. E esse lugar se chama Jesus Cristo. É em afeque que você vai derrotar. A pergunta que eu digo é o seguinte, quais as áreas da sua vida você precisa de vitória completa? É na área matrimonial? É na área interpessoal? Intrapessoal? É na área relacional? É na área profissional? É na área ministerial? É na saúde? É na economia? Aonde você quer vitória completa? Jesus é o lugar alto. O Espírito Santo está aqui te ajudando a calibrar, para que você derrube todos os inimigos que têm impedido de você de ter vitória completa em todas as áreas. Aleluia. Nós precisamos parar de disparar flechas que não precisa ser disparada. Lembra? Tem que ser milimétrico. Você tem que calibrar. Nós precisamos entender que não precisamos lançar flecha nos ares, porque Jesus já venceu. Nós precisamos derrotar o inimigo aqui na terra, porque nos ares ele já venceu. Entenda isso. Olha só, porque nos ares, a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades. E quando Jesus disse que nos deu autoridade para pisar sobre serpente, Ele está falando no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, o primeiro céu é atmosférico, o segundo céu é onde está Satanás, e o terceiro céu é onde está nós. Então se você recebeu a vitória de Cristo Jesus, você está no terceiro céu. Se você está no terceiro céu, Satanás está embaixo. Por isso que ele está debaixo dos pés. Entendeu isso? Mas agora aqui na terra está dizendo, sede sóbrio e vigiai. Aqui você precisa ativar os princípios de Deus. Você precisa lançar as flechas. Flechas são os princípios de Deus que você precisa lançar declarando através da palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos uma vitória completa no mundo espiritual. Precisamos trazer essa vitória para cá agora. Terceiro ponto dessa mensagem: a vitória terrena e a vitória material. A vitória espiritual, ela deve ser materializada. No mundo espiritual, diga comigo, no mundo espiritual, basta apenas uma flecha. Mas no mundo material, cabe a nós ferir a terra, até termos vitória completa. Eu só vou usar como ilustração. Minha mãe falava assim, não machuca a cobra. Se você machucar a cobra, vai te morder. Não estou falando que é para matar nenhuma cobra. Eu só estou dizendo um ditado que a minha mãe falava. Não machuque cobra, porque você está preparando um inimigo para te atacar depois. Então minha mãe ensinava, se você quer não ter problema mais com a cobra, você precisa esmagar a cabeça dela, ou arrancar a cabeça dela. Sabe o que significa isso? Vitória completa. Aquele inimigo está totalmente derrotado. O que o Espírito Santo colocou no meu espírito em relação a muitos cristãos? Ele bate, dá uma tonteada na cobra e deixa ela viver.
ela se recupera e pega ele de novo. Estão entendendo, amados? Então, o texto diz que o rei feriu apenas 3 vezes e cessou. O profeta ficou extremamente irado por perceber que o rei terminou no meio da vitória, não foi até o final. Jesus me trouxe aqui para dizer para você, o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você, que você precisa começar a colecionar vitórias completas. E para você colecionar vitórias completas, você não pode deixar de ferir a terra, ou seja, ferir o inimigo até você ter certeza, a convicção de que ele está totalmente derrotado. Aleluia. Pastor, o que significa isso? Diga comigo, tem pessoas que ele ora segunda, terça e quarta, ele lança só 3 flechas. Mas na aljava tem 7 flechas. Quantos dias tem uma semana? Você quer ter vitória completa orando segunda, terça e quarta? Você está aí, meu irmão? O profeta falou assim: você deveria lançar pelo menos 5 ou 6 flechas. Você deveria pelo menos orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. No domingo você só agradece a vitória. Alô? Alô? Você vem no domingo, você ouve uma palavra dessa, aí você chega na segunda-feira, você está animado e começa a bater pau no inimigo, e pau no inimigo, e flecha no inimigo, e flecha. Na segunda, beleza, na terça, beleza, na quarta você já está assim já. Aí na quinta, Big Brother. Na sexta, o filminho lá, não sei do que. Eu não sou contra filme não, só estou falando que você precisa orar. Diga comigo, eu preciso, durante a semana, lançar 5 ou 6 flechas. Você tem uma causa na sua casa, você tem uma área da sua vida que você quer ter vitória completa. E aí você ora na segunda, ora na terça, na quarta, na quinta você esquece. Aí na segunda de novo você começa segunda, terça e quarta. Você não vai ter vitória completa. Você sempre vai ter meias vitórias. Porque a hora que o anjo está para vir a sua vitória. Deixa eu explicar uma coisa para você. Por que você está falando para a gente orar, pastor? Porque a Bíblia diz assim: não são estes espíritos ministradores que ministram acerca daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos de Deus ministram a nosso favor. Então quando você ora, você está dando cobertura para o anjo. Pastor, explica isso melhor, prova isso na Bíblia. Tiago, apóstolo, ele foi preso pelo rei. A igreja não orou nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. No outro dia ele estava morto à espada. Um apóstolo que esteve com Jesus, uma enciclopédia, que ouviu os ensinamentos de Jesus, que podia dar muito treinamento, morreu. Porque a igreja não orou, não lançou nenhuma flecha. Agora o apóstolo Pedro, o povo gostou de matar um apóstolo, prendeu o apóstolo Pedro, a igreja prendeu, a igreja orou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda, quinta. Os anjos foram, com a cobertura de oração, foram lá na cadeia, arrebentou tudo e trouxe Pedro de volta, e Pedro estava lá, e Pedro não morreu. Então você tem uma causa, você ora, os anjos começam a trabalhar. Aí você vai na segunda, o anjo está animado, o anjo está lutando, está guerreando. Na terça, o anjo está guerreando, na quarta está guerreando. E daqui a pouco o anjo começa a perder a força. Por quê? Porque ele precisa que um terráqueo, alguém que mora aqui na terra, alguém que tem corpo, está aqui na terra, dê legalidade para que eles possam operar aqui na terra. Porque aqui na terra, escute o que eu vou falar para vocês, Deus não deu autoridade aos anjos aqui na terra, Ele deu para mim e para você, eis que vos dei autoridade, aleluia. Mas você tem que liberar os anjos, meu irmão. Tem anjo dormindo na sua casa, tem anjo dormindo no seu trabalho, poca o seu anjo para trabalhar, aleluia. Quem aqui já jogou futebol, que o time era muito bom, que o goleiro pegava uma revistinha e ficava lendo, que não passava do meio de campo? Assim é o anjo de alguns crentes. Você tem que dar trabalho para os anjos, irmão. E como é que você dá trabalho para os anjos? Comece a orar. Se você der cobertura para os anjos vão trazer vitória completa. Aleluia. Pastor, mas por que os anjos não fazem isso? Porque os anjos só obedecem a palavra. E os anjos só obedecem àqueles que são cristãos, a igreja. Os anjos estão aqui para servir a igreja. Por que os anjos não fazem por conta? Porque eles não têm sentimento. Entende isso? Aleluia.
Os anjos não repetem duas vezes a mesma mensagem. Uma hora eu falo sobre isso. Querido, escute o que eu vou falar para vocês. Tem anjo aqui de irmãos que está dormindo. O seu anjo quer trabalhar por você. Diga comigo, pessoas que fazem papel de anjos. E anjos que fazem papel de pessoas. Eu tenho inúmeras histórias de anjos que os anjos trabalharam. Desde abrir porta até segurar carro erguido, erguer o carro. Desde de se fazer de doutor para que não fosse amputada a perna de uma pessoa. Entende isso? Uma pessoa, quem contou isso, eu não vou falar o nome por ética, mas no particular eu posso te falar se você quiser. Ele conta uma situação que a pessoa ia amputar a perna, e os médicos disseram que ia amputar a perna, e aí de repente ele foi num doutor. Chegou no doutor, o doutor falou assim: toma esse remédio aqui, e daqui uma semana sua perna está boa. Daqui uma semana você volta aqui. Ele voltou lá, o médico não existe. E a perna dele não precisou cortar. Você precisa liberar os seus anjos. Aleluia. Quem está aí? Não estou falando para você fazer culto aos anjos. Os anjos é para servir você. Amém? Em nome de Jesus. Continuando. A pergunta é: quantas flechas você tem lançado aqui na terra? A Bíblia nos diz para lançar 5 ou 6 flechas. O rei achava que apenas 3 flechas era suficiente, ou seja, poupar o inimigo de ser derrotado plenamente. Irmãos, quantas vezes você estava quase para receber a vitória? O anjo já estava trazendo a vitória na sua mão, mas ele teve que voltar porque você parou de orar, ou porque você liberou uma palavra de incredulidade. Alguns irmãos, querido, precisam entender isso. A orientação de Eliseu era que eles fizessem isso, derrotassem todos os inimigos, desde a fé que é Cristo. Então escute o que eu vou falar para vocês. Existem áreas de nossas vidas que o nosso inimigo já não nos vence. Tem área das nossas vidas que o inimigo já não nos vence. Todos nós somos tentados em 4 áreas. Diga comigo, quais? Todo mundo. Orgulho, poder, sexo e dinheiro. Orgulho, poder, sexo e dinheiro. Tem pessoas que o orgulho, ninguém pega ele mais porque ele já está humilde. Tem pessoas que aprendeu a canalizar o poder para servir, então o diabo não pega mais ele. Tem pessoas que aprendeu que o sexo seguro é depois do casamento, então está seguro também. E tem pessoas que aprendeu que ele aprendeu a dizimar, primiciar, então o dinheiro também não é problema para ele. Mas, por exemplo, tem pessoas que venceu numa, mas não venceu em outra. Então, você sabe a área que se o diabo correr ele te alcança. É nessa área que você tem que começar a lançar as flechas. Quem está aí? Até quando, pastor? Até você ver o inimigo derrotado. Pergunta por quê? Último ponto da mensagem. Visão apostólica sobre o mover do mundo espiritual a seu favor. Antes, porém, por que você tem que lutar até o final com as flechas? Pergunta mais uma vez por quê? Porque o inimigo que você, pai, não vence, os seus filhos vão continuar lutando com ele. Se você ler a história, o filho desse rei continuou lutando com os sírios. A pergunta é: qual a herança e qual o legado que você, pai, está deixando para os seus filhos? O que é herança? Herança é quando você deixa um bem para o filho. O que é legado? É quando você deixa o caráter de Cristo no seu filho, você está deixando um legado. A pergunta é: quais são os inimigos que você só tonteou a cabeça e está deixando para os filhos lutar? Hoje nós vamos terminar aqui com um ato profético. Dos pais orando e derrotando os filhos. Aleluia. Derrotando o inimigo dos filhos. Melhor dizendo. Nós vamos fazer um ato profético aqui depois. E a sua vida nunca mais será a mesma. Tem muitos pais aqui que não derrotaram inimigos, e os filhos estão sofrendo com os inimigos que os pais não derrotaram. Pegando o ditado da minha mãe, são cobras que só foram tonteadas e agora estão atacando os filhos.
E nessa noite, vai haver um mover aqui de libertação nessa área. Querido, talvez você não sinta nenhum arrepio, mas você vai ver mudança na sua vida, na sua casa, na sua família. A partir de hoje aqui, ok? Nós vamos pedir depois no final, já vou adiantar aqui o que o Senhor quer fazer. Aqui no final, o pessoal do Ministério da Música, pegar umas músicas de poder, umas músicas do Espírito Santo de poder, de fogo, aqui, ok? Umas músicas de fogo aqui. E se tiver pais com os seus filhos aqui, nós vamos reunir os pais com os filhos que estão aqui. Se você que é filho não tem pai, então os pastores vão representar os seus pais. Eu, pastores aqui, todos os pastores aqui vão representar os pais. Quem não tem pais que não está aqui, vai ficar no grupo dos pastores. Mas quem tem os pais e os filhos, fica a família junta. E nós vamos estar declarando sobre isso. Eu vou ficar aqui em cima, declarando e profetizando, e o fogo descendo, Jesus curando, os anjos trabalhando. Nós vamos liberar os anjos, e você vai ver que muitas coisas que estavam travadas, é assim, vão ser liberadas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Último ponto da mensagem, visão apostólica sobre o mover no mundo espiritual a seu favor. Quando você vence o seu inimigo, você está deixando uma herança de vitória para seus filhos. Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Ele venceu e deseja que nós vençamos também. E Jesus disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O rei Jeoás poderia ter deixado uma herança de vitória para o seu filho, mas não fez. Se você, pai, não deixou uma herança de vitória para os seus filhos, espiritualmente falando, hoje você vai ter essa oportunidade. Não sinta culpa, lembra ali? Não sinta culpa, porque o pai já te perdoou. Você só vai requerer no mundo espiritual essa autoridade, e você vai agora. Sabe aquela última marretada que você tinha que dar no seu inimigo, para ele parar de atacar, e você não deu? Hoje vai ser dada, em nome do Senhor Jesus, e hoje ele vai cair por terra. Vai ser assim, em nome do Senhor Jesus. Há poder de Jesus Cristo nesse lugar, aleluia. Quando temos, querido, quando temos um pecado na nossa vida e não vencemos, veremos nossos filhos tendo que lutar com esses inimigos. Filho, pastor, o que você está falando? Quando um pai não vence um pecado, os demônios que agem através desses pecados continuam lutando na vida dos filhos. Pode ser N coisas, pode ser no ocultismo, pode ser na área de sexo, pornografia, pode ser na área de adultério, em muitas áreas, pode ser na área de bancarrota, ou seja, de perca, pode ser na área de enfermidade, que não lutou e não venceu, mas hoje você vai ter a oportunidade de vencer, dar a última marretada no inimigo aí, aleluia. Então, querido, como é triste então o pai ver seus filhos lutando contra os mesmos pecados que não venceram. Hoje a palavra de Deus está dizendo a mim e a você, escute. Hoje a palavra de Deus está dizendo a mim e a você: a flecha da vitória contra nossos inimigos já foi lançada. Hoje é dia de colecionar vitórias nas nossas vidas. Hoje é dia de você resistir o diabo e vê-lo fugindo de vós. Eu gostaria do Ministério da Música aqui em cima, por favor. Temos líderes, escute, temos pastores cobrindo nossas mãos para vencermos aqui hoje. Temos que nos levantar e nos alimentar da palavra de Deus até experimentar todas as conquistas que Jesus Cristo nos deu em todas as áreas das nossas vidas. Querido, vença dizendo semanalmente a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, se a sua luta, se o seu problema é econômico, você começa na segunda-feira orando a Deus, e você diz assim, na segunda-feira, você lança a primeira flecha dizendo assim: Jesus Cristo sendo rico, Ele se fez pobre, porque pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E aí você vai na terça: Jesus Cristo sendo rico, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E aí você vai na quarta, na quinta e na sexta, e aí você venceu isso, vai para outra área. Se a outra área é filhos, então você diz: Satanás, ouça, os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos são como rebentos de oliveira ao redor da minha mesa, os meus filhos não são longe de mim, os meus filhos estão perto de mim, aleluia. Você diz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e se ele não foi derrotado, continua de novo na segunda, na terça, na quarta, até você ver os filhos abençoados, até você ver a sua vida econômica abençoada. Se os seus pensamentos estão cheios de coisas impuras,
Taque essa flecha aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se tem um pensamento de que você não vai ser nada na vida, na segunda você taca essa flecha aqui, diz assim: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, a minha folha não murcha, não cai, o fruto dá na estação própria, e tudo que eu empreendo prospera. Querido, você tem muitas flechas, você tem milhares e milhares de flechas espirituais, cada versículo é uma flecha poderosa para vencer Satanás na sua vida. Você vai dizer o que Jesus disse para vencer Satanás: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito na palavra de Deus. Ah, mas o Satanás está dizendo que a sua mulher é isso e aquilo. Você vai dizer: a minha esposa é como videira frutífera ao redor da minha casa, a minha esposa é mais preciosa do que o rubis, a minha esposa é uma mulher virtuosa, aleluia, a minha esposa é uma mulher sábia. Você vai lançando essa flecha, meu irmão. Eu duvido que se você fizer isso, se a sua vida não muda, meu Deus. Coloque-se em pé. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.